Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Bem-vindos ao meu amado Direito Civil, bem-vindos ao estudo do Direito das Obrigações. Estamos estudando pagamento e estamos estudando então as condições subjetivas do pagamento, porque a gente já viu que o pagamento, para gerar a extinção da obrigação, ele precisa então atender a todas essas condições, sejam elas condições subjetivas, sejam elas condições objetivas. Mas antes, se você ainda não é inscrito nesse canal, por favor, vá lá, se inscreva, ative as notificações, deixe seu comentário, me diz o que você tem achado, eu tenho respondido todos os comentários e principalmente compartilhe aí com o maior número possível de colegas. Vamos fazer esse canal crescer ainda mais. Bom, a gente viu que existem condições que estão direcionadas às pessoas no instante do pagamento. Então a gente precisa entender o seguinte, que às vezes lá no momento da formação eu tenho uma pessoa do devedor e tenho uma pessoa do credor e no instante, ou seja, no exato momento do cumprimento da obrigação, talvez o devedor não seja o mesmo devedor lá da formação. Por exemplo, eu tenho ali a possibilidade então de ter havido uma cessão de débito. Houve aí a cessão da posição contratual do devedor. Então, talvez o devedor na fase da execução não seja mais o devedor na fase da formação. Assim como também pode acontecer com o credor. Mas nós vimos também que no cumprimento dessa obrigação, nós vemos que há a possibilidade de que uma terceira pessoa cumpra a obrigação no lugar do devedor. É o sonho de todo e qualquer devedor, né? Mas depende. Se for um terceiro interessado, para o devedor nada muda, porque ele vai deixar de efetuar o pagamento para o credor, mas será e continuará responsável pela dívida. Agora, perante o terceiro interessado que efetuou essa prestação. Já o terceiro não interessado é um pouquinho mais interessante, né? Fazer um trocadilho, mas um pouquinho mais interessante para o credor, para o devedor. Por quê? Porque se esse terceiro não interessado pagar em nome do próprio devedor, esse devedor não tem nenhuma responsabilidade, a não ser moral, talvez, né? Com esse terceiro. Agora, se ele efetuar o pagamento em seu próprio nome, o devedor ainda assim será responsável, mas será responsável simplesmente pelo reembolso. O que foi pago pelo terceiro, então esse devedor deverá reembolsar. Continuando a falar do terceiro não interessado, tem algumas situações aí que a gente precisa entender e analisar a partir daquilo que está disposto pelo Código Civil. Talvez você esteja se perguntando assim, olha, quem me deve, eu sou credor, mas quem me deve é o João. Então, eu espero que o João me procure para efetuar o pagamento dessa obrigação. O credor, quando é procurado por José, por exemplo, será que ele pode se recusar a receber essa obrigação? Será que ele pode se recusar a receber esse pagamento? A professora está doida, né? Por que ele se recusaria, né? Realmente, por que ele se recusaria a receber se ele está recebendo exatamente aquilo que foi convencionado, da forma como convencionado, no lugar convencionado, no tempo convencionado, só que só por pessoa diferente? Pelo pai, pelo esposo, pela esposa, só por outra pessoa diferente. Por que ele se recusaria a receber? Ele pode se recusar? Ele até pode dizer, não, eu não quero receber, não adianta, né? Você, terceiro não interessado, vir e pretender, então, efetuar o pagamento no lugar do devedor. Eu quero que o devedor sofra, eu quero que o devedor venha e me pague. Essa recusa é uma recusa ilegítima. É uma recusa que o Código Civil vai entender que não há qualquer aí, justificativa para que o credor, então, não receba, se ele está recebendo tudo como convencionado. Quando o credor ele se recusa injustificadamente a receber a prestação, então caberá ao devedor, nesse caso, ao terceiro não interessado, efetuar o pagamento em consignação. Então nós vamos aprender que quando eu dependo do recebimento da obrigação pelo credor e não encontro o credor, por exemplo, ou ele se recusa injustificadamente a receber, eu não posso ficar refém dele para sempre. Eu quero pagar e não encontro o credor. Eu quero pagar e ele está se recusando a receber
ilegitimamente. Se ele faz isso, então cabe aí o meu direito de consignar esse pagamento. A gente vai ver que essa consignação pode ser extrajudicial ou judicial. Então eu faço aquele depósito em juízo, né? Aquele famoso depósito em juízo. Eu pego aquilo que era o devido e deposito em juízo. E o juiz vai então citar o credor para que o credor venha e diga por que ele se recusou a receber. E se ele não conseguir convencer o juiz da sua justificativa, o juiz vai dizer assim, olha, o pagamento está aí. Se você quiser levantar, se você quiser retirar, você retire, mas eu declaro extinta a obrigação. Então, o credor, ele não pode recusar o recebimento do terceiro não interessado. Essa é a regra, tudo bem? Aí você deve estar se perguntando assim, professora, mas e se o devedor não quiser que o terceiro não interessado pague a sua dívida? Aí você fala, né? Que doido que vai falar, não pague, meu pai, não pague minha dívida, deixa que eu vou pagar, né? Será que existe alguém assim? Existe. Por quê? Porque às vezes o interesse não é um interesse tão idôneo assim. Às vezes o terceiro não interessado, ele está tentando ali efetuar o pagamento da obrigação, talvez para que de alguma forma torne o devedor o seu devedor, mesmo que só em reembolso, né? Então talvez a atitude ou talvez ali o interesse, né, desse terceiro não interessado não seja um interesse tão idôneo. E por isso pode sim o devedor falar assim, não, credor, não receba se alguém te procurar. Não receba se fulano de tal vir para efetuar o pagamento da obrigação. Se esse devedor disser que não deseja que o credor receba esse cumprimento da obrigação, o credor não é obrigado a concordar, tá? Se o credor quiser receber, ele pode receber mesmo assim. Então, por exemplo, vem o sogro do devedor falar, vim pagar a dívida do devedor. Mas o devedor não quer ficar devendo para o sogro, não quer ter que reembolsar o sogro depois. Ele não quer ter essa dívida com o sogro posteriormente. Então, ele procura o credor e fala assim, não receba do meu sogro. O credor pode receber da mesma forma, tá? Ele tem o direito de receber da mesma forma. Só que se o devedor ele efetuar essa oposição, se o devedor falar não quero, e o credor vem, tá bom, sogro, eu não vou receber de você porque o devedor falou para eu não receber. Se o credor se recusa nesse momento, a recusa dele é legítima. Por que é legítima? Porque houve uma manifestação do devedor se opondo ao pagamento feito pelo terceiro não interessado. E aí, se então esse terceiro não interessado tentar efetuar o pagamento e o credor recusa, ele não terá o direito de consignar o pagamento. Ou até terá, ele vai fazer a petição, ele vai depositar, mas na contestação virá o credor e falar assim, senhor juiz, eu não recebi porque o devedor determinou que eu não recebesse e eu achei melhor então não receber. Então a recusa do credor foi legítima. Aí o juiz então vai analisar no caso concreto se há extinção da obrigação ou não. Então, o que tem que ficar claro é o seguinte, o credor, ele não tem que ouvir o devedor. Se vir uma terceira pessoa para efetuar o pagamento, ele pode receber, sem problema algum. Professora, mas e se o devedor não quer de jeito nenhum que um terceiro efetue o pagamento? Então, lá no momento da formação da obrigação, eles precisam fazer constar no contrato uma cláusula proibitiva, dizendo que o credor está proibido de receber a obrigação, o pagamento, de qualquer outra pessoa que não seja o devedor. Se constar isso lá no contrato, o credor não pode receber de ninguém, tudo bem? Não constou isso, o credor pode receber de qualquer pessoa e vai emitir a quitação, ou no nome do próprio devedor, aí o terceiro não interessado não tem direito algum, ou em nome do terceiro não interessado, que terá direito ao reembolso. Se no momento do pagamento, não tem a cláusula proibitiva, mas no momento do pagamento, vem um terceiro não interessado para efetuar o pagamento e o devedor diz, não receba, o credor não é obrigado a escutar o devedor. Ele pode receber e gerar a extinção da obrigação
assim como assumida lá no momento da formação. Agora, se ele disser não recebo e o credor achar melhor, então, atender a pessoa do devedor, então, esse terceiro não interessado não terá o direito de consignar o pagamento, não terá o direito de efetuar o pagamento em consignação. Qual é a única forma, além da cláusula proibitiva, qual a única forma do devedor evitar que um terceiro não interessado pague a sua dívida? Pagando antes, tá? Então, se ele não quer que o sogro pague, ele que vai e pague antes, tá? Se ele não quer que o genro pague, ele vai lá e efetua o pagamento antes. Tudo bem? Então, ele perde aí a consignação em pagamento. Agora, tem um outro detalhe importante que está lá no artigo 306 do Código Civil. Se esse terceiro não interessado procura, então, o credor para efetuar o pagamento, mas o devedor diz assim, ó, terceiro não interessado, não pague, porque eu tenho motivos, meios para ilidir a ação, ou seja, eu tenho justificativa para não pagar a obrigação. Se o terceiro não interessado efetuar o pagamento da obrigação, mesmo o devedor se opondo, porque ele tem meios para elidir a ação, e mesmo que esse terceiro não interessado pague em nome próprio, ele não terá direito ao reembolso. Exemplo, vamos imaginar que o devedor diz assim, não pai, não vai lá pagar a dívida porque a dívida está prescrita, eu não preciso efetuar o pagamento da obrigação. Se o pai mesmo assim vai e efetua o pagamento da obrigação, o devedor não terá obrigação de reembolso em face do terceiro. Ou se a dívida então caducou, houve decadência a respeito dessa dívida, ou porque a dívida era nula por conta de incapacidade aí de alguns dos sujeitos, se por algum motivo o devedor, apesar de ter assumido a obrigação, ele tem motivos para não cumpri-la, um outro exemplo é a compensação. O devedor fala assim, não pai, você não pague a minha dívida porque na verdade o credor também me deve e eu quero compensar. Se esse terceiro não é interessado, apesar dessa ressalva do devedor, foi lá e efetuou o pagamento da obrigação, ele não terá direito ao reembolso. Então, se o devedor tem meios para elidir a ação, ele não será obrigado a reembolsar o devedor se não reembolsar o terceiro não interessado, se assim ele demonstrou quando do pagamento, quando da extinção da obrigação. Tudo bem? Bom, outro detalhe, né, um último detalhe acerca então do pagamento, em relação à pessoa, né, às pessoas no instante do pagamento, é quando essa obrigação, esse cumprimento da obrigação, ele é pago então através da entrega de uma coisa. Então a gente sabe que existe modalidade de dar, a obrigação de dar, e dar é entregar uma coisa, e quando então eu assumo essa obrigação, eu estou transmitindo a propriedade desta coisa. Então, além de todos os requisitos que a gente falou, além de todas as condições que a gente falou, quando a obrigação consistir em efetuar a entrega de uma coisa, como por exemplo aqui, ó, a Maria assumindo a obrigação de entregar o imóvel. A Maria ela é devedora da entrega desse imóvel. Para que haja extinção da obrigação, na verdade, tem que haver uma legitimação da Maria, ou seja, para que ela seja, então, ou para que ela gere a extinção da obrigação, ela precisa ser a dona da coisa. Se eu entrego coisa que não é minha, então o pagamento não gera eficácia e não gera extinção alguma. Então o artigo 307 vai dizer assim, ó, se a obrigação consiste na entrega de uma coisa, para que o pagamento gere a extinção da obrigação, eu preciso ser a proprietária dessa coisa, eu preciso ter legitimidade para entregar essa coisa. Se eu entrego coisa que não é minha, esse pagamento é ineficaz, pode aqui o comprador ser obrigado então a devolver essa coisa para o seu verdadeiro dono e depois reaver aí todos os prejuízos que ele teve em razão desse pagamento indevido. Agora, o Código Civil vai dizer assim, e se o que foi entregue era uma coisa fungível? E se o que eu entreguei é uma coisa que com a sua utilização ela desaparece?
o credor recebeu, o comprador recebeu então a coisa de boa fé, acreditando que o devedor entregou coisa que era dele, consumiu a coisa desapareceu e de repente se descobre que o devedor entregou coisa que não era dele. Nesse caso, como é que se soluciona essa situação? Tem como devolver para o verdadeiro dono a coisa? Não, porque a coisa já não existe mais. Se de boa fé o credor recebeu, extinta está a obrigação, então o credor ele não tem qualquer responsabilidade e vai restar para o terceiro, para o dono da coisa, reaver então do devedor todos os prejuízos decorrentes aí dele se utilizar de uma coisa que não era dele. Tudo bem, pessoal? Então, encerramos aqui as condições subjetivas no que se refere daquele que deve pagar. Na nossa próxima aula, a gente vai falar a quem se deve pagar, ou seja, a pessoa do credor ou alguns dos seus representantes. Espero que vocês fiquem bem, fiquem com Deus e até lá. Tchau, tchau.